Bem-vindos ao podcast Simplificar Negócios, um podcast que pretende ajudar a simplificar e otimizar aspectos do mundo empresarial. Eu sou o José Madeira. E eu sou o Sérgio Silvério. Juntos vamos partilhar estratégias eficazes, insights valiosos e dicas práticas para ajudar empresários, empreendedores e gestores a tornarem os seus negócios mais eficientes, ágeis e bem-sucedidos. Então, traz o teu café E juntos vamos simplificar o negócio. Olá, obrigado mais uma vez por estar presente connosco no podcast ligado a pessoas empreendedoras ao nosso mundo. Hoje, como sempre, o Zé Madeira é sempre o meu parceiro da atividade. Vamos mais uma vez falar do norte a sul e hoje queríamos expandir um bocadinho mais outro sítio, não é, Zé? Exatamente, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende da hora. Ainda por cima temos um convidado do outro lado do mundo, não é verdade? E agradecer ao Éder Machado por um bocadinho, passar aqui um bocadinho connosco e esclarecer aqui algumas questões que pensamos que sejam muito importantes nos dias que correm. Enquadrado neste termo, nós convidamos hoje o Éder Machado, como o Zé lançou. O Éder Machado vai se apresentar daqui um bocadinho. Este desafio que nós fizemos agora foi, no fundo, a primeira vez mostrarmos as várias realidades entre Portugal e o mundo transatlântico, que é o Brasil, que tem 24 vezes a nossa população, segundo dizem, né? 250, sei lá, 22 ou 24, mas vamos ver aí na internet ou o chat GPT que me já há de responder o que é correto ou não, não faço ideia. Vamos pensar assim desta maneira. E sem mais demoras, Éder, importa-se de se apresentar quem é o Éder e o que é que faz e onde está. Ok. Primeiramente, grato, Sérgio e Zé Madeira, por abrir esse espaço e pelo convite, né? É um prazer, uma satisfação estar aqui para poder contribuir um pouco mais, trazer um pouco de conhecimento e estar aprendendo também junto com o Sérgio, junto com o José, sobre questões tecnológicas, sobre negócios, sobre empreendedorismo e também fazendo essa troca, esse intercâmbio. É uma palavra que o Sérgio usa bastante, eu gosto, transatlântico, né? Então, como já deu para perceber, eu sou brasileiro, estou no Brasil. Para quem conhece o Brasil, ou se situar no Brasil, que como o Sérgio falou, é gigantesco, né? Eu estou bem no sul do Brasil. Estou no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, ok? Abaixo um pouco de São Paulo, que é a principal referência do Brasil que as pessoas conhecem. E eu trabalho com marketing digital, eu tenho alguns negócios relacionados à tecnologia, né? Então, eu tenho uma agência onde a gente trabalha com publicidade online, anúncios pagos em Instagram, Google, e também tenho um negócio relacionado a infoprodutos, produtos digitais, onde eu ensino através de cursos online, através de mentorias, consultorias, enfim. Eu ajudo empreendedores e pequenos negócios a se posicionarem nesse mercado tecnológico, a usarem a tecnologia para alavancarem seus próprios negócios nas diversas áreas e de diversas maneiras. De forma resumida, é isso aí que a gente faz. Eu atuo no mercado de marketing digital desde 2013, sendo que já tive uma experiência paralela antes disso. Na verdade, eu comecei a estudar sobre esse mercado aí em meados de 2008. Até se me permite, eu contar um pouco aqui da minha trajetória com relação a isso. Eu acho que é curioso e até traz um contexto, né, com relação ao momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento de disrupção nos negócios, de uma nova tecnologia. E eu sou um cara apaixonado por inovação, por tecnologia. E isso aconteceu, eu descobri isso ao longo dos anos, obviamente, né? Mas eu comecei a empreender meados de 2013, 2004, por conta de uma necessidade financeira. Eu trabalhava numa empresa, uma empresa de telecomunicações no Brasil, e minha situação financeira na época estava bem difícil. E aí poxa, de que forma eu posso aumentar meus rendimentos? Já sei, vou fazer um trabalho paralelo. E o trabalho paralelo que eu escolhi foi vender cartões de visita. Não sei se chama em Portugal do mesmo nome, mas é um cartão de apresentação. Isso. Cartão de visita impresso. Então, o que eu fazia? Eu fazia a arte, terceirizava para uma gráfica, né? A gráfica fazia a impressão e eu entregava para o empreendedor, para os pequenos negócios. E para fazer isso, eu vendia porta a porta. Eu saía com um mostruário
nos negócios, nos pequenos negócios, oferecendo. Olha, eu faço cartão de visita, assim, assim e tal. E isso, claro, obviamente, né, tinha uma demanda, até hoje ainda acredito que tenha, não como tinha há 20 anos atrás. E eu vendia meus cartões de visita, só que eu comecei a perceber que existia uma necessidade naquele mercado ali, algo diferente. Porque em 2000, nos anos 2000, entre 2003, a internet estava começando a se popularizar, computadores, pelo menos no Brasil, acredito que na Europa, Portugal, a mesma coisa, né? E ali eu percebi que, caramba, peraí, as empresas precisam estar na internet, elas precisam desenvolver websites. E aí eu comecei, já sei, vou aprender como desenvolver website, como é que faz isso, e vou oferecer para as empresas. Foi aí, só que na época, hoje é normal, né? Hoje tem várias empresas e pessoas que fazem website. Só que há 20 anos atrás, isso eram poucas pessoas que faziam, na verdade não tinha. Nem as empresas entendiam corretamente o que era. Como assim, um website? Para quê? Se tem aqui lista amarela. No Brasil nós As nossas tínhamos, páginas né? amarelas, É né, um Zé? livro. Tinha a Era tua uns foto, calhamaços Isso, muito grandes. ao tempo que isso passaram muitos anos. exato, exato. Por que eu preciso não, porque é o computador é a nova tecnologia, vai internet, tá aí. E algumas pessoas entendiam, outras nem tanto, mas ali eu comecei a inovação da época. E aí eu comecei a fazer websites, aprendi a fazer, vendia sites, e aí surgiram, né? As coisas vão se conectando. Aí eu percebi, não, mas ter apenas um site não é suficiente, as pessoas precisam visitar esse site. Então, os meus clientes compravam, né? Pô, ok, fiz um site, que legal, tô na internet. Mas ninguém entra no site. E agora? Aí eu percebi, poxa, tem uma outra oportunidade aí. As pessoas precisam visitar o site. E aí eu comecei a trabalhar com SEO, que era posicionar esses sites dentro do Google. E aí, por conta disso, e aí foi evoluindo e vindo a minha trajetória, né? Foi a questão de anúncios, é, publicidade paga, tanto no Google, trabalho de SEO, enfim. Até que em 2009, 2010, na verdade, eu comecei a ouvir falar do marketing digital, comecei a me aprofundar cada vez mais no marketing digital, e aí eu conheci o que se chamava de infoproduto. Isso foi entre 2010 e 2012. E aí foi na cabeça assim, o caramba. Isso me permite escalar um negócio, porque o trabalho que eu tenho para vender, que eu tinha para vender um website ou para vender o cartão de visita, que nessa época já não vendia mais, mas para vender um website ou um pacote de agência, se eu vendesse para 10 pessoas, eu tinha um trabalho. Se eu vendesse para 50, 5 vezes mais o trabalho. Agora, com um infoproduto, não. Eu fazia um infoproduto, um curso online, por exemplo, e se eu vendesse para um aluno, o meu trabalho de produção era o mesmo se eu vendesse para 1000 alunos. Óbvio que tinha todo o suporte, toda a questão que também cresce, mas isso assim me deu caramba. Além do que, eu posso atender pessoas com infoproduto do outro lado do Brasil. Na época eu não pensava do outro lado do mundo, ou do outro lado do Atlântico, eu pensava do outro lado do Brasil. Caramba, eu posso vender meus cursos para uma pessoa que está lá no norte do Brasil. Isso é demais. E aí eu comecei a investir nessa área, comecei a trabalhar, a fazer cursos online, até que surgiu uma pessoa de Portugal que comprou um curso meu. Eu, caramba, eu posso não só no Brasil, mas também no outro lado do Atlântico. E aí eu comecei a investir também em divulgar. E até onde eu sei, a aluna mais longe que eu tenho é uma brasileira que mora no Japão. É lá. Né? E então, assim, eu trago esse contexto por quê? Porque a minha trajetória empreendedora, ela sempre foi relacionada à inovação. E hoje a gente está mediante a uma nova inovação, e eu acredito que é esse um dos temas que a gente vai estar falando aqui, que é a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial está aí, já é uma realidade, e outro dia eu conversava com algumas pessoas e falava assim, nós estamos no mesmo momento agora, em 2024, no mesmo momento lá de 1999, 2000, 2001, com relação à internet. Só para aqui um bocadinho atrás, eu gostava também de perceber um bocadinho também, porque o Zé Madeira não está assim tão próximo, né, porque é a primeira vez que ele está aqui connosco. Que tipo de cursos é que o Éder vendia? Ou que ainda sei se ainda está disponível, não é? Porque são produtos alguns contemporâneos. E também é importante perceber, os produtos que nós fazíamos hoje, que foram lançados na altura, ainda hoje são ativos. Isto também porque ainda hoje, esta parte do infoproduto ainda é uma realidade, atenção, e permanece durante um tempo. E acho que cada vez mais, não é? Perfeito, Sérgio. Isso um outro ponto também, que conforme a tecnologia vai avançando, as coisas vão mudando mais rápido. Né?
Então, o que era novidade talvez em 2011, 2012, hoje já não seja tão novidade, né? Ou teve uma mudança. E quais foram os tipos de curso? Eu comecei a fazer os cursos online em infoprodutos, eu ouvi um cara falando, eu assisti uma palestra de uma pessoa aqui do Brasil, chama-se Conrado Adolfo, talvez algum português deve conhecer, e, e aí foi aquele, como eu disse, né, foi aquele momento de, caramba, é isso que eu quero, eu vou ensinar, e eu gosto de compartilhar conhecimento, isso sempre foi uma coisa que eu tenho prazer em fazer. E caramba, é isso que eu quero, é isso que eu quero, ok, mas o que eu vou ensinar? Caramba, vou ensinar Google, vou ensinar AdWords, vou ensinar o quê? O que eu vou fazer? E ficou aquela dúvida e muitas ideias e não saía do lugar. Até que essa mesma pessoa, Conrado Adolfo, em uma palestra, na verdade um trabalho que eu estava fazendo com ele de imersão, ele falou assim, olhe para a sua volta e observe o que as pessoas estão perguntando para você. Estão sempre perguntando, questionando, como é que você pode me ajudar aí com isso? Como que você faz isso? E aí foi que caiu a ficha. Por quê? Porque na época eu fazia um trabalho para minha esposa. Minha esposa trabalha com artesanato, com artes manuais. E na época eu fazia um trabalho para ela de ajudar a vender os produtos dela através do Google AdWords. E ela vendia muito, muito. E seguidamente, as amigas dela estavam perguntando: mas como é que você faz isso? Eu não consigo vender dessa forma que você vende. Aí ela, meu esposo fazia isso. Aí as amigas me perguntavam: como é que faz? Como é que faz? E sempre falando sobre isso. Aí que deu o estralo: cara, é isso. Eu vou ensinar as pessoas a venderem artesanato no Google AdWords. Só que teve um erro aqui, né? Porque na época essas pessoas não conheciam sobre AdWords, não sabiam o que era AdWords, e AdWords é um pouco complexo. Hoje eu entendo isso. Para mim é tranquilo fazer uma campanha de Google AdWords, mas para a maioria das pessoas é um pouco complexo. E as pessoas, naquela época, esse curso, eu lancei um curso chamado AdWords para artesãos. E muitas pessoas se inscreveram não no curso, mas na landing page gratuita, sabe aquela estratégia de marketing que a gente faz, uma landing page, etc e tal. 500 e tantas pessoas. Caramba, eu vou arrebentar de vender, vou vender muito, 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 muito. Eu gravei, fiquei meses gravando o curso, lancei o curso, apenas 4 pessoas se inscreveram. Foi uma decepção. Foi uma decepção. Mas uma decepção e um grande aprendizado. Caramba, mas o que aconteceu? Cara, não é possível. Né? E não era preço muito alto. O que aconteceu? Aí o que eu fiz? Fiz o básico do marketing e do empreendedorismo, que todo empreendedor deve fazer, que todo dono de negócio deve fazer. Ouvir o seu cliente, ouvir a sua audiência. Eu fui e fiz um inquérito com essas 500 pessoas. O que você quer? O que você gostaria? E foi assim, unânime, José e Sérgio, as pessoas dizendo assim, eu quero aprender a vender artesanato no Facebook. Aí o que eu fiz? Vou lançar um curso chamado Facebook para Artesãos. Vendi 300. De 300 A culpa não era dos clientes, Sim. né? Normalmente não é dos clientes, é nossa quando nós não vendemos. É a arte de fazer perguntas certas para que as pessoas nos digam o que é que podemos, como é que as podemos ajudar, certo? Exatamente, exatamente. Isso é básico. O público que está nos ouvindo são empresários e empreendedores, né? Às vezes a gente entra na nossa dinâmica de trabalho do nosso negócio, e a gente é expert na nossa área, obviamente, a gente conhece, mas a gente se limita e fica ali e esquece de ouvir o cliente. O cliente é que gera a demanda do nosso trabalho, o cliente que diz o que a gente precisa. E aí, respondendo lá, eu contei toda essa história, né, para contextualizar. Eu vendi 300 e aí eu fiz vários cursos nessa área voltado para o mercado de artesanato. Mas era curso de empreendedorismo, não das artes. Eu não sei fazer as artes, né? Mas era um nicho específico para essas pessoas. E aí eu vendi muitos cursos, tanto como vender no Facebook, depois fiz um curso chamado Infocriativo, um produto chamado Infocriativo, que era um programa premium de ensinar as pessoas a fazer um infoproduto. Então hoje muitos brasileiros e brasileiras que vendem artesanato são bastante conhecidos, já foram meus alunos lá em 2014, né? Éder, é importante o nicho? Continuas a trabalhar em nichos? Porque isto sempre se ouviu dizer que nós devemos escolher um nicho, né, de mercado. Às vezes pensamos que estamos a perder clientes, mas se calhar estamos a focar mais naquele negócio. Continua a ser assim? É isso ainda o recomendável, não é?
Sem dúvida, principalmente quando você está no mercado online. Porque qual é a diferença, José? Olha só, quando a gente sai do mercado físico, do mercado presencial, a nosso limite de alcance, e não tem barreira geográfica, como a gente está aqui, né? Eu estou no Brasil, vocês estão em Portugal, a gente não tem nenhum limite geográfico. A gente pode fazer negócios, né? Interagindo sem problema nenhum. E quando você está numa região física, você está num local físico, você tem essa limitação. Então você precisa ampliar o teu público, aonde você vai alcançar. Então, digamos que você vai criar uma lojinha na rua da sua cidade, do seu bairro, lá, e nessa lojinha você não vai vender apenas canetas, lápis. Você vai botar outros produtos, Claro. porque é somente aquela região ali que você vai alcançar. Agora, quando você vai para a internet, você alcança o Brasil, você alcança o mundo, você pode vender somente lápis e caneta para todo o Brasil. E aí você se torna especialista em vender canetas e É lápis. especializar, não é? Que é o que as pessoas querem. Exatamente. Que é um nicho. É um nicho. E realmente o nicho é uma grande sacada. Isso às vezes, e nós ouvimos muitas vezes no coach ou noutras áreas, no empreendedorismo, o contrário. Por um lado dizem, encontra o teu nicho de mercado, o teu avatar, a tua pessoa, a tua personagem, mas por outro lado também ouve-se muito, encontra uma solução que servir a muitos, tipo um telemóvel, a internet, exatamente o oposto, não é? Quer dizer, uma pessoa diz assim, mas então em que ficamos? Não estamos aqui, claro, agora escolhe uma ferramenta que Dependerá do produto, não é? Dependerá do produto. Exato. Eu imagino assim, Sérgio, que é uma questão estratégica de marketing, de você se potencializar. Por exemplo, infoproduto, ensinar a criar cursos online. Se aplica para qualquer área, qualquer segmento, qualquer área de atuação pode ensinar, tem algo a compartilhar com as outras pessoas, certo? Só que quando você foca em um nicho, você se torna um expert naquele nicho. E olha só, dentro disso, o que aconteceu na sequência, né? Hoje eu não atuo mais nessa área, nesse nicho de artesanato. Por quê? Em 2018, 2019, eu criei para diversificar meus produtos, eu criei um produto chamado Como Criar um Curso Online. E esse Como Criar um Curso Online tinha como objetivo realmente alcançar outros nichos. Mas foi assim que eu conheci, abrir nesse curso. A partir daí. Exato. Faz tempo já que a gente se conhece. E o objetivo era esse mesmo. Por quê? Porque muitas pessoas vinham me procurar. Poxa, eu quero fazer um infoproduto, eu quero criar meu curso online e tal, mas o que você ensina é só para artesãos. Caramba, não, mas eu posso te ajudar. Não, mas o teu curso é só para artesão. E realmente era. Eu falava muito para pessoal do artesanato. Usava exemplos do artesanato. Mas não que, por exemplo, criar uma academia, criar uma área de membros, é a mesma coisa para qualquer segmento, para qualquer área. E aí eu percebi, não, caramba, ok, tá funcionando nesse nicho, mas eu estou afastando muitas pessoas por conta de eu estar falando. Aí eu, não, vou criar um outro produto com a mesma abordagem, só que aberto. E foi aí que eu comecei a encontrar outros segmentos. Por exemplo, foi quando o Sérgio me conheceu, que é de uma área totalmente diferente. Totalmente diferente, né? E aí, o que aconteceu? Eu ampliei o meu nicho. Não é verdade? Ou como criar um curso online, ele pode servir para qualquer área. Só que acaba acontecendo aí uma questão de conexão com as pessoas. Né? É por conta da forma como você se posiciona, como você fala, você acaba atraindo determinado perfil, determinado segmento. E o que aconteceu? Eu comecei a atrair, isso não foi proposital, não foi planejado, profissionais de consultoria, por exemplo, Sérgio, coaches, foi esse perfil, consultoria e coach. Começou a atrair essas pessoas. E ok, tá tudo bem, sem problema. Estamos conectados, estamos alinhados, sem problema nenhum. E aí o meu segmento de atuação passou a ser mais nessa área. Só que eu percebi uma outra necessidade do mercado. Eu ensinava como fazer. Só que as pessoas, ok, Éder, entendi que é uma grande oportunidade, entendi como que faz, só que eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Você faz para mim, Éder? Faço. No começo eu dizia, não faço. Não posso fazer. Mas aí, não, peraí. Tem uma oportunidade de mercado aí. E aí foi que surgiu a agência. Agência de marketing digital. Entendeu? Que é focada em fazer. Então hoje, eu atuo em 3 níveis.
dos meus negócios, independente da área. Tá? Então, depois a gente vai. Eu estou focando na inteligência artificial também agora, mas independente da área, seja infoprodutos, cursos online, três níveis que eu chamo de eu te digo o que fazer, eu faço com você e eu faço para você. Eu te digo o que fazer são os cursos, são os infoprodutos, onde eu passo conhecimento. Ó, você faz assim, assim, assim. Se você quiser você mesmo fazer ou ter sua equipe interna para fazer, ok, sem problema. Outro nível, eu faço junto com você. Ou seja, você vai lá, vai fazer e eu vou acompanhar, porque eu tenho experiência, eu tenho know-how, eu vou te acompanhar. Vou dizer, olha, corrige aqui, corrige ali. É o segundo nível. E o terceiro nível é para quem não. Eu entendi, isso é um bom negócio, mas eu não quero fazer. Faz para mim, Eder. Ok, E aí, eu faço para você. imagino que logicamente com 3 preços diferentes, apanhando vários mercados também. Sim, exato. Aqui nós temos uma escada de valor. Porque, por exemplo, o curso online, o infoproduto, onde eu ensino a fazer, eu posso atender 1.000, 5.000, 20.000 pessoas sem problema nenhum, são videoaulas gravadas. Agora, no eu faço para você, aonde eu e a minha equipa vamos se dedicar, eu não consigo. Eu tenho um limite de clientes. Então, a escala não é escalável. Obviamente, a entrega é uma entrega mais personalizada, é uma entrega mais individual e, obviamente, o preço é maior. Né? Mas são níveis diferentes do mesmo produto, E na com verdade. certeza há de ter Né? um zero de oferta. Aquele chamariz, aquele webinar gratuito, digo eu. A rampazinha Exato, do exato. chamariz. Repara bem, Zé, nós estamos falando um bocadinho mais entre nós, cada vez mais nós percebemos que tem que haver 3 níveis, não é, Zé? Ele está a dar-nos a resposta. Uhum. É isso mesmo. E agora, nos dias de hoje? Então, aí, olha só, e com agência, enfim, infoprodutos, e continuo ainda tendo pessoas que procuram, querem fazer seus infoprodutos, porque o infoproduto funciona e vai continuar funcionando, obviamente. Não pelo menos no Brasil, não está naquela auge que foi, por exemplo, 2018, 2019, também por conta da pandemia, teve um auge também de procura de infoprodutos, né? Não está nesse auge, mas ainda é um tipo de serviço que funciona muito bem. É um tipo de produto que funciona muito bem. Eu continuo fazendo meus infoprodutos, atendendo pessoas nessas áreas. Então, hoje, por exemplo, eu tenho um perfil muito específico em Portugal de muitas pessoas que me procuram para dar consultoria para fazer o webinário, funil de webinário, onde você faz todo o processo de webinário, etc. e tal. Então, a gente faz tanto consultoria, como mentoria, como enfim. Mas, como todo inovador, né, eu estou sempre antenado no mercado, nas necessidades do mercado e o que está acontecendo. Em 2023, a gente ouve falar de uma tal do OpenAI, ChatGPT. Caramba, o que é isso? Interessante, inteligência artificial. Sim, já ouvi falar sobre isso, já vi em filmes. Eu vi lá aquele Exterminador do Futuro, é aquele negócio lá. E olha só, mas o que é isso? E aí comecei a olhar o tal do ChatGPT, cara, esse troço interessante. Legal isso aqui. Comecei a brincar, como todo mundo começou e começa, e muitas pessoas fazem ali, né? Fazem A ver se ele perguntas. respondia bem, a ver se ele acertava, né? Na Exato. dúvida ainda. Me conta uma piada. Faz isso. Caramba, e coisa interessante. Comecei a pesquisar ferramentas, até que eu encontrei uma ferramenta que permitia você fazer o upload de algum material, um arquivo, um PDF, por exemplo, e você conversar com esse PDF. Eu, nas minhas brincadeiras aqui, peguei eu tinha, na época, um amigo meu estava fazendo uma consultoria não era uma consultoria, a gente estava lançando o livro dele aqui no Brasil, né, no digital, e ele tinha me passado a versão em PDF do livro dele. Eu peguei, deixa eu testar aqui, joguei nessa plataforma de inteligência artificial, joguei o livro e comecei a fazer perguntas sobre o livro e a inteligência me respondeu de uma forma que eu fiquei, na época, assustado. Com a precisão, com a qualidade. E eu diria, até depois brinquei com meu amigo, olha, a inteligência sabe mais do teu método do que você mesmo. Porque... mas isso foi quando? Quando foi isso? Isso foi meados de outubro, novembro ali de 2023. Não faz um ano. Não faz um ano. Isso foi recente, isso é recente. Opa, peraí, caramba. Se ela consegue saber sobre esse livro, o que acontece se eu mandar um manual de uma empresa para ela? Ela vai me responder? Vai.
responder. Opa, mas peraí. O que acontece com uma empresa que vai contratar um estagiário, um atendente, um assistente para fazer o atendimento no WhatsApp? Ela vai pegar os seus preços, sua tabela, suas informações, passar para esse assistente vai ter do seu lado e vai responder. Caramba, e se eu passar isso para inteligência artificial? Comecei a testar. E eu, cara, poxa, isso é disruptivo demais. É disruptivo demais. E aí eu comecei, não, vou estudar, comecei a estudar, mergulhei nisso, e aí a gente está, hoje aí já eu estou criando, na verdade já criei uma nova empresa que vai ser focada somente em inteligência artificial. E eu acredito, como eu já disse, né, que a gente está no início, a gente está nos anos 90 da internet, do computador. Porque é muita coisa que podem surgir, existe um aprendizado gigantesco, tanto por conta das big techs. Aí o que aconteceu, né? Quando a OpenAI lançou, colocou isso no mercado e popularizou, as outras big techs já estavam trabalhando com inteligência artificial. Há um tempo tiveram que se mexer. Poxa, caramba, nós precisamos ocupar o espaço no mercado. Foi aí que Google lançou a sua, a Microsoft lançou, enfim, e todo esse movimento que a gente está vendo aí acontecer. E isso acelerou um pouco o mercado. A grande verdade é que as big techs também estão aprendendo. Então você começa a entender, por exemplo, um modelo, vamos pegar o ChatGPT que é mais conhecido, o modelo 3.5, 4.0. Aí daqui a pouco você está ali, estou entendendo isso aqui. Eles lançam um novo modelo. E daqui a pouco vão lançar outro. E a coisa está indo muito veloz. Né? Muito rápido, muito rápido. E as oportunidades da inteligência artificial são E sobre isso queremos gigantescas. falar um Eu bocadinho. acredito É assim, pela experiência. Zé, deixa-te fazer-te primeiras perguntas, que eu já sei muito mais dele, mas assim, vamos publicamente para criar Não, nossas como conversas. começa, já tinhas uma pensada, força, eu já lhe pego. Termina lá essa, termina lá essa. Pronto, a verdade é assim, o que me impressionou foi uma das conversas que o Éder há bocado falou, e tu tens um livro que digitalizas e mandas para lá. É uma coisa maluca. Ou seja, como metodologia, isso é completamente louco. Este dia estávamos nós a conversar, imaginámos que temos um restaurante, ok? E tu pegas e pões lá a emenda da pessoa. Ou seja, toda ela que semana a semana muda. E a pessoa pode fazer perguntas se é feito ou não é feito. E aqui uma pergunta que é importante, segundo eu sei, e o Éder, neste momento, segundo eu percebi, trabalha muito este interface desta API, pois depois tem outra tecnologia que depois, sem quem alguém quer saber mais, vai ter que falar com nós os três, né, para nós crescermos cá em Portugal, né, porque isso era bom, isso nesse sentido. Há aqui uma API, uma ligação que o Éder escolheu e que está mais a treinar, que é entre o WhatsApp e o ChatGPT. Há aqui uma espécie de API que faz a ligação para isso. Ou seja, por um lado tenho uma plataforma onde eu vou alimentar com PDFs, ou seja, mais com informações, ou um texto, não sei o que mais, e por outro lado eu vou fazer perguntas sobre esse tema. Ou seja, eu estou a criar o meu GPT, a minha zona reservada em cima do ChatGPT. É isso que nós estamos aqui a falar. E é muito interessante nós percebemos, ou seja, tipo o teu site, mas o mundo de inteligência artificial. Chamamos site Então, ou GPT, ou como chamamos agora os nomes novos que vêm aí. Eu aí perguntava só, isto está acessível a empresas como a minha, como a do Sérgio e como as dos nossos clientes? Porque as ideias começam logo a surgir, não é? E aí é que Nós começamos queremos nós. logo automatizar, queremos poupar tempo. Vocês estavam a dizer isso e eu já estava aqui a pensar como é que eu faço aqui certas coisas dentro da minha empresa que não necessitam já de ser feitas à mão, não é? Pelo ser humano. Isto é acessível depois aqui ao comum dos mortais, que não percebe nada de programação, não é? Pronto, precisamos ter desenvolvimento interno. Era nesse sentido a minha pergunta, para ver que potencial é que há para nós. Entendi. Realmente, assim, quando a gente começa a falar disso, as ideias começam a fervilhar, né? É impressionante. Quem é empreendedor, quem é inovador, se apaixona, a verdade é essa. Mas respondendo de forma direta, né, José Madeira, é possível sim, como você disse, nós meros mortais fazer. Porque hoje existe isso também se aplica a outros modelos de inteligência artificial de outras big techs. Nós vamos falar especificamente do ChatGPT e da OpenAI. Então, existe o ChatGPT, que é aquele chat básico que você vai ali e faz a interação, ok? E existe no background o que se chama de conexão via API, ok? Que você, como o Sérgio falou, você cria usando como se fosse
a base de dados do ChatGPT, só que de forma personalizada para o teu negócio. E aí você treina, você cria o que a gente chama, é o prompt, né? Mas o prompt mais elaborado, que é um treinamento, específico para o teu negócio, fornece uma base de dados, que pode ser um PDF, pode ser um SQL, enfim. Aí, o importante é que ela vai ter uma base de dados e você faz uma conexão via API com um WhatsApp, ou um webchat, ou Instagram, por exemplo. Ok? Essa conexão de API vai direcionar de uma forma para que a pessoa que não tenha a questão de conhecimento técnico, que não é o caso, tá? Ela vai direcionar para dentro de uma sala específica sua dentro do ChatGPT. Naquela sala específica é só sobre o teu negócio. E ali você vai fazer as interações. E em termos de programação, para isso que eu estou falando, não exige grandes conhecimentos de programação. Tá? Claro, exige algumas questões técnicas, sim, mas não se compara a você desenvolver uma aplicação em, sei lá, em Java totalmente do zero, que exige sim um conhecimento técnico avançado, ok? E o grande diferencial aqui está em como você solicita essas informações para a inteligência artificial. Porque, na verdade, o que é inteligência artificial no chat GPT? É alguém, não sei se está Já certo, aparece, já aparece alguém, não é? é algo que tem acesso ao conhecimento geral disponível na internet, Uhum. de forma muito rápida. Ou seja, é algo que sabe tudo. Só que o fato de saber tudo acaba, em certa forma, complicando. Porque ele não é especialista, e aí nós voltamos àquela questão do nicho Parecido, anterior, exatamente. né? Ele não é especialista em alguma coisa. Agora, quando você chega e diz assim, olha, eu sei que você sabe tudo, mas eu não quero usar o teu tudo. Eu quero que você pegue isso aqui e use só isso aqui para fazer isso aqui. Ele vai fazer muito bem feito. Entende? Sim. Então, hoje, por exemplo, nós temos solução de atendimento via WhatsApp, aquele atendimento básico de qual é a morada, qual é o preço, qual o horário de trabalho laboral de vocês, do negócio, enfim, que é feito no WhatsApp por um humano que fica ali copiando e colando, copiando e colando. Isso a gente consegue tranquilamente fazer com inteligência artificial, simplesmente fazendo esse treinamento, né, essencial e fazendo essa conexão. Então é um exemplo bem prático disso, né? Imagine isso que o Éder está a falar, não sei se tens uma ideia, nós pegamos numa app e tem lá dentro, tipo como temos um catálogo, ou aquele bizap que nós já temos falámos, e temos chat GPT ligado àquilo, estás a ver a ideia? Tu estás a aceder à informação ainda mais direta. E que se calhar conseguir centralizar, porque o que vejo em muitas empresas é, às vezes têm muitas chamadas por meios totalmente diversos. Há quem nos contacta por WhatsApp, há quem manda um SMS, há quem telefona, há quem manda o mail. Imaginemos arranjar uma maneira aqui de recolher essa informação toda, né, e disponibilizá-la. Neste caso, estamos aqui a falar de uma microempresa. Essa microempresa está aqui, houve este pedido, imagine, pedido qualquer, ou seja, até para venda, mas poder centralizar tudo, porque é algo que se vê que hoje em dia a gente temos N grupos de WhatsApp, nem conseguimos já os silenciamos, porque aquilo não para, né? Temos quem telefona, temos quem manda o e-mail, portanto, é algo que o empresário, as empresas estão sempre a ser bombardeadas de todo o lado. Vocês estavam a falar e cá está, logo a pensar em algumas hipóteses de melhoria e de automatização para as empresas, eventualmente com a inteligência artificial. Aqui, o que eu ouço dizer da inteligência artificial, eu a nível de programação não sei nada, né? É que ela depois vai aprendendo a diferença, né? Para a programação normal, ela vai aprendendo sozinha e vai podendo desenvolver-se sozinha. Nesses casos, né, imaginemos que eu tenho aqui uma base de dados ou um programa meu interno feito por mim ou que comprei. Ok, está aqui este programa, imaginemos, é um programa de tickets que nós temos aqui, que os nossos clientes preenchem e a gente vai pondo ali informação, os clientes consultam, faz a gestão de tempos. Até onde é que isto pode chegar se eu disser a seguir, olha, tens aqui este programazinho, ChatGPT, e agora trata dele. Até onde é que isto pode ir? Ou que perigos é que pode haver?
também estou a falar de, sei lá, de informação que, já que ela consegue depois desenvolver-se, quais são os perigos que pode haver aqui também? E tema que vais falar, que é a nova versão 4.0. Nós agora, desculpa lá, Éder, eu vou falar um bocadinho, porque eu acho que é um entre parênteses. Esta realidade que nós estamos a falar é até o ChatGPT, mais conhecido publicamente, o 3.5. Ok? A partir da versão de há 2 ou 3 semanas, tudo o que nós falamos agora tem um upgrade grande. E deixa-me complementar isso e faz sentido. Pela informação que eu tenho, e o Éder permite-me concluir também, porque nós estamos aqui a nossa interação clara, o que eu percebi foi uma coisa louca. Primeiro, até agora eu sentia que o chat GPT ou as plataformas Gemini ou whatever eram pensadas de uma forma passiva. Eu perguntava e ele respondia. Pronto, mais nada. Nesta realidade, ou seja, o que os grandes players fizeram, eles já andaram a treinar nos YouTubes e noutras ferramentas que nós, de uma forma subtil, aquilo que eles libertaram agora. Ok? De alguma forma, porque a concorrência obrigou e a competição existe. Ou seja, tu és, mas não quer perder mercado, porque o Google tem o seu mercado dominado e, queiramos ou não, isto é a minha leitura, pode estar certa ou errada, a própria ChatGPT bebe muita informação daquela plataforma. Não venhamos cá enganar. Não é do Bing, não é da Microsoft. Pode-nos juntar as duas. Mas a que parte que mais confiança e mais milhões de utilizadores tem é o Google. Porquê? Porque também o Google está ligado às plataformas dos telemóveis, eu tenho que ter uma conta Google para entrar e essas coisas todas. Normal. Tendo isto assim, neste momento estamos numa realidade nova. Neste momento, os perigos que tu falaste, e vamos falando disso, claro, é a partir de agora é interativa. Eu posso estar, quanto mais meios que eu uso, e depende do meio que usamos, uma câmara, o microfone, ok, e vermos, ele fala connosco em tempo real. Primeiro, a velocidade de transação libertada, a partir de agora, a velocidades loucas. E isto muda tudo. O que significa isto? Tens, de repente, uma app, que até agora estavas a escrever, o touch, essas coisas, estava limitada a estas coisas, e agora falamos. E agora ele interpreta como é que está o teu estado emocional. E responde e lê o teu ambiente. E pode copiar a tua linguagem. E imaginamos eu fazer uma gestão de ticket, a pessoa não quer falar, é preguiçosa. Epá, estou a perder muito tempo a escrever, não estou para virar para isto. Ele pega naquilo que falámos e transcreve. Tudo que antigamente usávamos na gestão dos armazéns, da logística, onde tu tinhas voice picking. Ou seja, era unidirecional. A pessoa ouvia, transcrevia uma encomenda e tu ias fazer a separação e registava. Era ouvir e fazer. De repente agora temos isso bidirecional. E isto não só com ferramentas caras e muito caras para fazer isso. E muda tudo. Nós falámos, imaginámos a contabilidade, falámos recursos humanos. O próprio Éder, uma das últimas formações, disse uma coisa que me parti. Eu só pensei, mundo, onde é que nós estamos? E o Éder disse uma coisa interessante. Tudo o que eu dei até agora a formação 3.5, esqueçam que eu perdi. Andei a investir conhecimento e partilhar, mas parece que já estou a falar do passado, o tempo do dinossauro, porque já temos uma nova realidade. E isto é aquilo que nós vamos assistir. A pergunta é como é que o ser humano vai acompanhar, mas não, isso não vamos falar hoje, não temos tempo para isso. Nem essa abordagem, pode ser temas para discutir isto, até se podia ter um grupo de discussão sobre isto, e que impacto que isto pode ter em negócios, e podem crescer negócios, como é que nós podemos, a nível humano, acalmar esta ânsia de competição e de corrida, porque isto parece ser uma corrida, não é? De quem é que manda à frente e quem é que experimenta. Tu estás a imaginar, tu, amanhã, com aquilo dos tickets, e agora o Éder vai ter as suas ideias, porque experiência tem mais do que eu, ou do que nós, dizer assim, o teu futuro ticket, esquece lá o que tu conheces. Escrever, mensagem, nada disso. Pegas no telemóvel, a partir de hoje os tickets são todos. Olha, caros colegas, olá. E fala a voz do José. Olha, hoje quero falar com, sei lá, com o Helder. A voz do Helder a falar. Olá, tudo bem? Ou seja, há uma interação. Tu dizes manhã das tantas é o Helder, mas ele não está lá. Está lá, mas é o avatar dele. E está a falar a pessoa. Pega no seu telemóvel, faça o ticket. E vai falando, e vai dizer o que é. E tu transcreves na tua plataforma Zona. E ele próprio interage com a tua agenda. E isto não é ficção. Isto é real. Isto é possível já fazer hoje. Estás a ver? Nós falámos de tickets. Esqueças que tu só tens tickets à mão. Isso já foi passado. Assim, essa pergunta do José, né, até onde vai, ela é difícil de responder. Na verdade, não tem como responder, né? Porque imagina nossos avós
se você falasse para os nossos avós, bisavós, um dia você vai fazer negócio com pessoas de Portugal, vai estar interagindo e conversando, 3 pessoas, 2 em Portugal, uma no Brasil, em tempo real, fazendo um podcast. Não, isso é impossível, não existe. Estamos nós aqui, né? É a mesma coisa. A inteligência artificial e essa nova revolução que está começando a acontecer vão trazer novos modelos de negócio, novas soluções que hoje a gente não percebe, não vê, não enxerga ainda, né? Então, dentro disso que o Sérgio estava falando, é realmente um exemplo empolgante e assustador até ao mesmo tempo, porque, como o Sérgio falou, eu tenho uma formação onde eu explico, falo sobre um determinado conteúdo. Essa formação foi gravada 2, 3 meses atrás e parece que ela é coisa do tempo do dinossauro. Por quê? Porque teve uma atualização há 2 semanas atrás que muda o jogo inteiro. O que é essa atualização? Só para que foi o que o Sérgio falou, né? É o chamado multimodal. Antes a gente tinha uma inteligência artificial que sabia apenas escrever. Agora ela ouve e enxerga e fala. E isso muda muita coisa. Muda muita coisa. Então, um ticket, por exemplo, vamos pegar uma planilha. Então, uma planilha. Você teria que mandar uma planilha para a inteligência artificial, colocar no banco de dados, ela fazer a consulta, fazer a leitura. Agora, com essa nova atualização, você pode tirar a foto da planilha e mandar para a inteligência. Ela vai ler instantaneamente e vai te trazer os dados em milésimos de segundo. Só para traduzir para quem não sabe, o brasileiro a planilha será uma folhinha de Excel, não é? Sim, É mas, uma... eu vou estar a corrigir, mas quem entra no Google, no Google Sheet, também sabe que é planilha, né? Porque lá se calhar também. Certo. É porque eu nem disse nada. Mas pronto, fazes bem corrigir. Basta a foto e ele identifica o que aquilo é, não é? Mais. Exato. Interpretação da emoção. Como o Sérgio falou, a pessoa envia um áudio. Imagina um suporte, um ticket, uma área de ticket de suporte de, sei lá, telemóvel. A inteligência artificial interpreta a emoção do cliente. Esse cliente está irritado, extremamente irritado. E ela vai interagir de acordo com aquela emoção que a pessoa está enviando. Ou não, esse cliente está tranquilo, ele está satisfeito. É um cliente que talvez. E aí a gente começa a viajar, né? É um cliente que eu posso pegar testemunho, que eu posso solicitar que ele dê um testemunho do nosso trabalho. Ou esse outro cliente, eu preciso mandar um brinde para ele porque ele não está satisfeito com o nosso trabalho. E simplesmente avisa o gestor: cliente Sérgio não está satisfeito, vamos enviar um brinde para ele. Cliente José Madeira extremamente satisfeito, vamos convidá-lo para visitar nossa empresa. Éder, estás-me a dizer que a inteligência artificial tem sensibilidade? Sim. Sim. É assustador, José, mas sim. Tem sensibilidade para perceber quem está do outro lado, do estado de espírito da pessoa que está a interagir. Existem vídeos que tu podes assistir, que isto são recentes, que há, não sei se for da Gemini, também não interessa a Gemini, porque andam sempre a competir uns aos outros, que há lá um sujeito que está à frente da câmara, como nós estamos aqui, e fala diretamente em tempo real com o ChatGPT, com uma das ferramentas. Agora não interessa qual é, que eles também não mencionam. E eu pergunto ao sujeito, eu amanhã, é um programador que quer se candidatar para um emprego qualquer, e diz, olha, consegues-me dar conselhos para a minha entrevista, ou hoje ou amanhã, o que é que eu tenho que preparar, qual é o meu modo de comportar, à frente do computador como fosse um ser humano de consultoria. E pede e pergunta. E o que é que ele fez? Para complicar a cena toda, pôs um chapéu na cabeça, inventámos aqui, e começou a esbobinar. E o ChatGPT, porque não era um ser humano, segundo eles dizem, né? Porque nós confiamos em alguma coisa, né? Achamos que confiamos. Só era lá a lei de mandar as bocas. Então, estava a responder em voz, a dizer assim, pois, tu tens um aspecto, estás bastante cansado, realmente tu tens o aspecto de ser programador, porque significa que tu gostas de trabalhar para a noite, na serenidade, porque isto é um padrão típico de programador em condições, de qualidade. Faz um bocadinho a barba, então quiseres, põe uma camisola mais esportiva e tal, e vais lá. Mas tira esse chapéu e põe aí um corte de jeitozinho. Vê lá se pões aí. Faltava só dizer, põe aí um perfume para eu cheirar, porque isso não era possível fazer. Mas esta é a realidade que nós estamos a sentir. Sim, mas isso até já se faziam aqui anedotas há tempos, que os computadores já nos poderiam, só por qualquer coisinha, fazer um diagnóstico todo. Mas isto existe, acho que é a Alexa e a Siri, quer dizer, a gente já falava com elas, não é? Qual é aqui a grande diferença? É isso, mas com inteligência artificial lá por dentro?
porque aquilo se calhar antes dava umas respostas muito básicas, tipo o que o Google nos dizia, né? Ou que o Google Maps nos dizia, ou tem os dados e dá-nos os dados. Agora é um bocadinho diferente, não é só ter os dados. Exato. Sabe qual é a diferença, José? É assim, ó. O bot tradicional, ele é a resposta pré-configurada. Então você imagina determinados cenários e determina a resposta. Então, se falar X, responda tal. Se falar Y, responda tal. Isso é o bot. Dificilmente você vai conseguir prever todos os possíveis cenários. A inteligência artificial, não. Ela vai interpretar, realmente. Então, por exemplo, quando a gente faz um treinamento de inteligência artificial, e eu já trabalhei com chatbots, com fluxogramas de, se acontecer isso, faça isso. Se acontecer, a lógica do ser ou não, enfim, de programação, quem é da área de programação. Num treinamento de inteligência artificial não tem nada disso. Não tem nada disso, só tem informação. E uma definição. Exato, ela vai lá e faz a interpretação. E é o que a gente chama de inteligência artificial generativa. Esse generativa vem justamente disso, da capacidade dela de gerar, de criar algo do zero. Por exemplo, a gente vê bastante o uso da inteligência artificial cria uma imagem assim, sabe? Imagens maravilhosas, crie música, ou enfim. Isso é inteligência artificial generativa, que está criando do zero. Ela está literalmente fazendo algo que não existe, que não existia, e ela cria. Essa capacidade de criar, ela consegue criar respostas, por exemplo. Então, quando num atendimento por inteligência artificial, como eu já falei aqui, se você fizer a mesma pergunta, dificilmente você vai ter exatamente a mesma resposta. Por exemplo, qual é a morada do escritório, do gabinete? Para o Sérgio, ela vai responder, nossa morada é tal, 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 tal. Para o José Madeira, ela vai responder, nós estamos localizados em tal, tal. A resposta ela vai variar, ela vai mudar. Como nós. Se nós for repetir tudo que a gente falou aqui, a gente não vai falar da mesma forma. Nunca, pois. Mas aqui eu tenho testado algumas aplicações dessas, e falaste nas fotografias, já testei algumas, mas haverá inteligência mais inteligente do que outras, porque é assim, há coisas que a gente olha para aquilo e não parece que não tem grande qualidade, e depois há outras que se vê noutras aplicações que parece que já tem muito mais qualidade. Estamos a falar de diversos níveis de inteligência também? Sim, sim. E aí a gente percebe que está bem no início realmente, porque alguns modelos de inteligência artificial cometem muitos erros ainda. Ainda tem muitos erros. Mas isso são todas questões corrigíveis. Eu lembro que nos anos 90 surgiu uma... Yahoo. Yahoo ainda existe até hoje. Mas o principal buscador, pelo menos aqui no Brasil, na época, era o Yahoo. E tinha um outro chamado KD. Não sei se tinha em Portugal isso. Chamava-se KD, que era tipo um sistema de busca. E o KD era extremamente popular, era extremamente inovador. A gente, caramba, você precisa de alguma coisa, você vai ali no KD, você busca as páginas amarelas online. E aí, nossa, esse modelo e era popular, todo mundo falava, até que de repente surgiu um tal de Google. Na época, hoje todo mundo sabe que é Google. Na época, como é que fala isso? Google, o que é? E o KD sumiu. Sumiu. Por que eu estou falando isso? Pode ser que aconteça a mesma coisa ou não, tá? Mas hoje a gente tem Gemini, tem ChatGPT e tantas outras aí, Perplexity, Copilot e etc e tal. De repente vai surgir uma que vai apagar todas as outras. Daqui a 5 anos a gente está falando, você lembra que tinha o ChatGPT? Sumiu. Eu não sei. Ou numa dessas, uma dela aqui vai se destacar. Obviamente, o ChatGPT ele está com uma vantagem aqui competitiva muito grande. Né? Muito grande. E não sei o que vai acontecer, mas existe uma tendência, os estudos, de criar a inteligência artificial geral, que é a mais avançada. Né? Então, assim, nós estamos mediante a novos cenários que vão exigir, que serão desafiadores, novos modelos de negócios, novas formas de se adaptar, precisa sim se adaptar, questões éticas a serem discutidas, muitas questões éticas, muitas. Nós teríamos mais 3, 4 podcasts para falar só sobre questão ética, que são questões que até então não existiam e que vão surgir. Mas a nível... Fala tu.
E leis, não é? E leis, isto vai começar a ser legislado, não pode ser um impedimento. Há aqui também aquela dúvida: será que vão impedir isto de avançar como muita gente gostaria, não é? Todos gostaríamos de ver aqui muita coisa desenvolvida, mas depois também há aqueles receios. Será que as leis vão acompanhar e vão impedir o progresso da inteligência artificial, não é? Também penso que seja uma dúvida que se põe, se calhar em países de uma maneira, na Europa pode ser diferente do Brasil, na China será necessariamente diferente também dos Estados Unidos. E isto depois também, será que isto até a um nível mais elevado poderá fazer com que países se desenvolvam mais do que outros, como já acontece, não é? Sim, eu que eu vi estes dias, eu e o Éder temos abordar uma cena, exatamente isso, o que o Éder disse, uma coisa muito interessante, que é toda aquela história de entidade pessoal, de protegermos, né? Como identidade, tu, José Madeira, e eu, como Sérgio Silvério, toda essa realidade no Brasil não existe. Por exemplo, isto é ainda não existe, ok? Porque repara bem, com aquela evolução, ou vamos junto pensar, com aquilo que eu disse há bocadinho, tu amanhã podes ter, e muito em breve isto é possível, tu pegares na tua voz ou na tua mímica, a tua forma, e a pessoa no ticket já não falar por escrita, ok? Porque isto já é praticamente possível, claro que estamos nas primeiras fases, ou só falar com o sistema e ouvir a tua voz, copiar a tua tonalidade, o teu jeito de conversar, que isto é muito mais grave do que nós imaginamos. Tu estás a copiar a tua identidade, o teu BI. Quando diz o teu e o meu, o nosso, ok? Isto tem que ser regularizado. O que é que isso significa? Amanhã alguém consegue copiar, porque já é possível, nós temos ferramentas online e podemos copiar conversas, não é? Sem o outro lado se aperceber, um webinar, nós sabemos disso, que isso é possível, não é? E partilhar, e disseminar cortes, não sei quais, de uma forma subtil e nem o outro lado se apercebe, que é a pirataria, entre parentes, que pode também usar, que depois, essa parte, vão usar para outros fins, que não era o propósito, para o bem ou para o menos bem. E isso é um risco que nós vamos vivenciar. Porque podem pegar na tua personalidade e falar com o teu pai e dizer assim, tirar o dinheiro. Dizer assim, olha, eu estou a ligar aqui, estou a rasca, ou estou noutro país e não estás nada, estás aí. Ou seja, falsificar identidades. Isto é o mais extremo que pode acontecer. Claro que nós estamos a falar a nível de empresas, mas também temos de ter cuidado com uma geração menos instruída, e mesmo os nossos filhos, é como os perigos da internet que veio, nós estamos exatamente no mesmo cenário. Eu acho que é muito mais perigoso. Vai haver um momento que vamos ter que ter um selo, eu sou um avatar ou sou verdadeiro. Não sei como é que vamos identificar isto. E isto é o outro lado da medalha dos negócios. E assim, mas eu não quero saber. Agora falamos aqui, eu não quero estar neste, eu não concordo nada disso que está a passar, ele vai-me roubar empregos, aquelas coisas todas que há sempre no meio disto tudo. E a pergunta é assim, meu amigo, já estamos na onda, a Terra está a dar a volta, tu não podes impedir. A pergunta é uma pergunta que eu fiz já em pouco tempo. Eu tenho falado algumas vezes com o Éder sobre como podemos trabalhar em sinergias de lá para cá, coisas que ele já tem feito, porque é muito mais fácil, porque as pessoas hoje precisam de sentir, já não são muito criativas, dificilmente chegam connosco e olha, faz-me aí um software do zero com esta finalidade. Não vendes. É difícil vender. As pessoas dizem, mostra-me o que é que tu já fizestes. Ou seja, eu tenho que primeiro mostrar qualquer coisa, pelo menos a geração atual, para ganhar confiança. E com base nisso, e vêm as ideias, porque é isso que o ChatGPT fez. Ou as tipo de ferramentas. Eles vão nos dando ferramentas e nós vamos invocando em cima daquilo. Lembras no início uma conversa que nós tivemos, nas primeiras imagens, tu fizeste uma pergunta sobre com o teu pai, não é como professor, tu pergunta tema, já me lembro bem o tema, e a verdade é que o ChatGPT disse uma mensagem errada. A resposta própria. Errou. Sim, ele fez-lhe uma pergunta dos maias, que meu pai é professor de português, fez-lhe uma pergunta dos maias e o ChatGPT errou completamente. Meu pai disse, isso da presta, isso não está bem. Isto foi logo nos inícios. E agora pega nisto. Tem que fazer a mesma pergunta outra vez agora. Sim, se agora fores fazer a pergunta, te garanto que não vai ser essa. Então imaginem isto num livro que está reservado numa zona, né? Tipo um site, ou seja, GPTs, já estão a dar nomes, apps, agora GPTs, estão a dar estes nomes todos nós, onde tu tens reservado a tua empresa, o teu percurso, o teu modelo de negócio, que até podes vender para empresas colegas, ou pegar nesse modelo para outros, por exemplo, uma solução do atendimento de uma clínica de beleza, pode ser usada para uma dentária, claro, com as suas adaptações. Isto é possível hoje. Quando tens um restaurante de sushi, podes usar o mesmo conceito para o restaurante, sei lá, de comida tradicional portuguesa, ou brasileira, ou chinesa, ou o que for.
Ou seja, os modelos hoje é tipo, nós já não vamos ter só um site, isto é uma nova realidade que vamos ter, agora vamos ter uma outra coisa em cima daquilo que interage com ele. Claro, depois vem perguntas, como é que é o Google Ads, como é que vai se funcionar, como é que isto se vai pagar, já estão as primeiras amostras que estão a aparecer, como é que isto vai fazer. O próprio Microsoft está, e eu estou agora a pegar aquilo com o conhecimento que eu tenho nas nossas conversas e interações, tipo como é que se diz? A tertúlia que nós temos, que vamos ter amanhã, estou com ele e a falar as nossas tertúlias, a perceber um bocadinho o que é que nos espera nos próximos tempos. Isto dava para horas nós discutirmos e de alguma forma abrir um grupo de discussão sem fim, a nível empreendedores. O que é que podemos fazer, quem é que é capaz de fazer, o que podemos inovar. Repare, falámos estes dias em arquivo digital, o mundo digital que nós falamos de digitalizar documentos. Talvez o caminho é outro, com base naquilo que nós queremos falar. Ou seja, vai manter e vai haver um mix. Eu aqui, as questões que se põem é a velocidade que isto vai acontecer, não é? Se isto é já daqui a um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, acho que ninguém, o Éder, eu posso lhe perguntar, mas ele com certeza não me sabe responder, só vai dizer que é rápido, certamente. Mas o que é que eu perguntava? E nós estamos em Portugal, não é? Eu também acredito que há países onde isto aparece muito mais rapidamente e cá chega mais tarde. Eu no Brasil não sei como é que é. Nós sabemos que Silicon Valley é onde começa tudo normalmente primeiro. Mas quais são as expectativas para as empresas pequeninas, como a minha, do Sérgio, dos nossos clientes? Que expectativas é que nós poderemos ter aqui para os próximos meses, semanas, anos? Como é que tu, Éder, achas que que caminhos é que a gente deveria tomar, ou estarmos a pensar nisto e a falar sobre isto, penso que já seja de facto importante, não é? E assim uma ideia mais geral, o que é que tu nos poderias dar como uma recomendação de quem já domina muito mais isto do que nós, não é? Somos simples curiosos ainda. Perfeito. Antes até, só essa questão que o Sérgio trouxe aí de pessoas emularem outras pessoas, aqui no Brasil já aconteceram vários casos de pessoas, personalidades, pessoas famosas, celebridades, de fazerem vídeo como se fossem essas pessoas pedindo dinheiro na internet, ou participe disso, participe daquilo. Um dos casos mais famosos, com certeza vocês conhecem, Neymar. Existia um vídeo fake do Neymar, que não era o Neymar, pedindo para entrar num joguinho, de alguma coisa assim, né? Então tem várias, isso já é a realidade, isso é uma coisa que está acontecendo, né? Mas respondendo a tua pergunta, o que nós como empresários, como empreendedores, podemos fazer? Como o Sérgio também falou, isso já é uma realidade, não adianta você ir contra, não adianta, o mundo está a girar e vai acontecer. Mas o que fazer para mitigar, né, os danos e aproveitar as oportunidades? Exato. Assim como é desafiador, assim como surgirão várias questões a serem discutidas, enfim, na mesma proporção, na verdade até maior, oportunidades surgirão. É isso que eu vejo. Então, o empreendedor, o dono de negócio, ele tem que estar antenado nas oportunidades. O seu mindset deve estar voltado para o lado positivo. Ok? Esse é o primeiro ponto. E como é que você faz, na minha opinião, para mitigar isso? É conhecimento. Conhecimento. Não esperar o mercado acontecer com todo o seu segmento, toda a sua área, para você entender, poxa, caramba, esse é um movimento que eu preciso fazer. Como, por exemplo, vamos falar do digital. Muitos empreendedores que eu falei lá nos anos 2000, você precisa ir para o digital. Sempre funcionou assim. Não precisa. Agora, estão querendo entrar no digital. Ok, é possível ainda. Mas quem é que está em vantagem? Quem começou lá atrás, obviamente. Claro. É óbvio. A mesma coisa a gente está visualizando agora aqui. Então, buscar entender o que é, se adaptar. Essa eu acredito que seja a palavra, adaptação. E uma vantagem, e talvez assim, o pequeno empreendedor, o pequeno negócio, eu acho que pense que esteja numa desvantagem. Na verdade, não. Eu vejo como uma vantagem. Por quê? Porque o pequeno ele tem mais agilidade para se adaptar. Uma grande companhia, uma grande empresa... Eu vou pegar um exemplo. Faculdades, eu não sei se usa esse termo para estudo superior. Faculdades é igual. Faculdades... Para se adaptar a criar uma disciplina, ensinar sobre mercado digital, levaram um tempo. Por quê? Porque eles são grandes. Eles precisam planejar, precisam criar a grade curricular e tal. Levaram muito tempo para se adaptar.
Hoje, as faculdades têm um desafio gigantesco para ensinar nas suas cadeiras sobre inteligência artificial. Porque, pensa bem, nós estamos em junho. Digamos que uma grande faculdade comece a pensar no próximo ano vamos ter inteligência artificial, onde a gente vai falar de chat GPT 4.0 e tal. Daqui a 2 semanas mudou tudo. Já Como é que não dá? não dá para fazer programas, não é? Não dá, não dá. Por quê? Por que isso? Porque eles são grandes, eles só conseguem fazer um programa para o próximo ano. Isso é uma desvantagem. O grande, ele leva tempo, ele é mais moroso para se mexer. O pequeno, não. O pequeno, ele é rápido. Por exemplo, eu faço formações sobre inteligência artificial. Eu sou pequeno. Eu consigo me adaptar rapidamente às mudanças. Como o Sérgio falou agora há pouco. Eu comentei com ele alguns dias atrás que nós estávamos conversando. Caramba, eu vou ter que mudar. Mas essa mudança ela é rápida. Eu consigo fazer de forma rápida. Então, essa é a grande vantagem do pequeno empreendedor. Só que para ele fazer essa mudança, ele precisa ter conhecimento. Ou seja, entender o que é inteligência artificial, entender como isso pode ser aplicado no seu negócio, de que forma isso pode ser aplicado no seu negócio, buscar tirar a nebulosidade e estar com um mindset aberto à mudança, à inovação. Pensar de sempre funcionou assim e a partir de agora e não vai mudar, desculpa, mas isso é uma receita para o fracasso a partir de agora. Você precisa estar aberto a mudanças. E essas mudanças elas são rápidas. O quanto tempo rápido? Eu não sei. O José falou, não sei. Mas tá aí. Tá aí. Só para ter um contexto aqui, existe um estudo que fala do ciclo de inovações. Esse estudo ele é baseado numa teoria chamada de teoria da destruição criativa. Essa teoria diz o seguinte, que para cada nova tecnologia surgindo, destrói uma tecnologia anterior. Tá? Quando eu digo destrói, quer dizer impactar. Então, por exemplo, quando surgiu a eletricidade, impactou uma tecnologia existente. Vamos considerar que o fogo é uma tecnologia. Elas, por exemplo. É uma tecnologia, né? Então, sempre vão surgindo. E o ciclo de inovação, ele mede justamente esses ciclos de mudanças que vão acontecendo ao longo da humanidade, na atual história. Então, por exemplo, máquina a vapor, internet. E esse ciclo de duração dos ciclos de inovação, ele está cada vez diminuindo mais. Por exemplo, nós somos uma geração que a gente viu tecnologia nascer e morrer. Nossos avós não viram isso. Nossos avós não viram, sei lá, nascer o rádio, por exemplo, mas eles nasceu o rádio, ok, isso vai durar anos e anos. Nós não, nós vimos, sei lá, o CD, nasceu, morreu. O iPod, nasceu, morreu. E por aí afora. Então, e nunca mais discos, giradiscos. Fora, né? Então as coisas são mais rápidas. Então, esse estudo, isso é uma previsão baseado nesse estudo, estima-se que o impacto, por exemplo, o último impacto que teve foi da internet, redes sociais, duração de aproximadamente 30 anos 90 até 2020. Tá? O próximo grande impacto, grande ciclo, estima-se aí 25 anos. Só que já começou, 2020. Então já estamos há 4 anos aí para começar a trabalhar. Né? Eu, particularmente, pela velocidade que eu estou vendo das coisas, eu acredito que em 5 anos nós vamos ter coisas muito diferentes dessa realidade de hoje. Tá? Mas isso é uma suposição, é um achismo, não tenho dados para isso. Né? Eu lembro-te de uma coisa que nós lemos em tempos, o livro do sobre-humano, do José Rodrigues Santos, onde ele começa com a história de ter o Dr. Watson, o servidor Dr. Watson, onde a mãe dele pega na radiografia e põe lá no sistema, e o próprio sistema identifica todas as saúdes, todos os pontos, a leitura de pontos, a saúde da mãe. Lembras disto? Nós temos lido, não sei se o Éder alguma vez leu o José Rodrigues Santos, que é um escritor português, ok? Do jornalista, que faz tipo polícias criminais, mas fala no meio escondido da realidade daquilo que se espera na nossa realidade. Isso é um tema muito interessante. E aquilo que eu estou a assistir agora, Zé, aquilo que nós estamos a assistir é exatamente isso, palpável. De uma forma real. E nós já assistimos isso com um dos nossos parceiros tecnológicos de software, quando tu pões lá a análise da saúde e ele faz-te um resumo, se quer uma leitura simpática, se quer uma mais arrojada e recomenda... Análises clínicas, sim.
E isto é real. E o que nós estamos aqui a assistir é até que ponto que isto podemos dar aplicativos. Só para aqui dar um bocadinho o complemento àquilo que o Éder disse. O Éder tem exemplos que nós podemos assistir. Por exemplo, toda a gente pode experimentar, que é isso também no ponto da tua pergunta, como é que eu posso experimentar estas coisas? Eu vou permitir agora começar, e o Éder vai concluir, que tipo de ferramentas é que nós hoje em Portugal pudéssemos, juntamente com o Éder, assim, Éder, liberte-nos uma pequena ferramenta que, sei lá, na beleza, ou na saúde, ou no restaurante, nós possamos fazer os primeiros testes. Okay? O Éder fez isso comigo recentemente, arranjou uma ferramenta, onde eu via WhatsApp, deu-me um link, né? Podemos depois, mais futuramente, ver isso para os nossos clientes, porque não é uma coisa simples, para eles perceberem a capacidade que é possível para experimentar. E claro que isto ainda é no interação escrita, né? Depois, com a evolução, nós vamos certamente, com a aprendizagem e a evolução, ou aprendizado, como diz no brasileiro, começar a falar. Também, quando encontramos uma plataforma, de alguma forma de experiência, porque estas plataformas custam, têm o seu valor, não é? E uma pessoa começa a falar com aquilo e ele vai nos responder também. E ouvimos. Ou podemos já falar e ele vê, porque é que nós hoje temos vídeos que têm legendas por baixo de instrução de marketing. Porquê? Porque nem sempre nós estamos em ambientes onde podemos ouvir. Nem sempre estamos em ambientes de escrever. Logo, e vai-se espelhar exatamente isto também com o ChatGPT. Vamos ter situações onde vamos escrever, como diz, ou este tipo de ferramentas, não é ChatGPT para não ser marketing sobre essa empresa, também Gemini e outras mais, para nós percebermos onde o caminho que vai chegar. E isto é real. Agora, quanto mais tarde nós pegamos nesta experiência, mais difícil vai ser nós entendermos isto. E a semelhança, em tempos, nós falamos, cada vez mais nós somos mais consultores. Lembras que nós falámos recentemente sobre isto, esta semana passada? Cada vez mais, isto é o futuro na nossa atividade. Nós já estamos aqui a falar. Não sei se gostaste, tens dúvidas mais? O que é que o Éder quer falar um bocadinho sobre isso? Se alguém quiser... Eu queria saber agora o que é que o Éder pode, ou como é que nós podemos, eventualmente, tirar um curso com o Éder, o que é que existe. Eu sei que tu sabes, mas já agora fica aqui também gravado, né? Para toda a gente saber. Penso que seja bastante interessante. Toda a gente vai querer saber, quem vai ouvir isto, certamente. Claro. Sim, sim. Eu tenho, bom, começando pelo que o Sérgio falou, né? Se quiser, por exemplo, a gente pode disponibilizar para teste de atendimento, de um exemplo disso que eu falei de atendimento de inteligência artificial. A gente tem um demo que você começa uma conversa via WhatsApp e é 100% atendido por inteligência artificial. Okay. Como é que eu posso estar contribuindo? Como é que eu posso estar ajudando? Como eu disse, existem 3 níveis, né? Eu posso estar dando formação, tem informação, posso estar acompanhando, ajudando, dando consultoria, ou também implementando, ajudando na implementação. Claro que aí vai das necessidades de cada um, né, especificamente. O que eu quero disponibilizar aqui para a audiência, para os clientes de vocês, eu posso disponibilizar uma consultoria de forma gratuita, tá? Onde eu vou ouvir qual é o momento, qual a necessidade, o que se aplica, qual o tipo de negócio, e de repente poder contribuir. Olha, talvez você possa fazer isso, possa fazer aquilo, possa começar dessa forma, tá? Porque com certeza, independente do segmento, independente do negócio, de alguma maneira é possível implementar a inteligência artificial. Alguns de forma mais efetiva, com maior impacto, outros não tanto, mas todos os negócios. Tá? É a mesma coisa de dizer, meu negócio não precisa de digital ou não precisa estar na internet. Precisa. Não tem como. Não existe. Não existe. Ok? Claro que existem negócios que dependem 100% da internet, outros nem tanto. Mas todos estão na internet. Tá? Então, assim, eu vou deixar aqui meu e-mail, tá? Para você entrar em contato. É contato@edermachado.com. Contato@edermachado.com. Você pode entrar em contato comigo, dizer, olha, eu assisti o podcast com o Sérgio, com o Zé Madeira, e a gente vai ser um prazer enorme estar conversando. Como eu disse, eu tenho a maior satisfação em estar contribuindo, estar podendo ajudar, principalmente empresários, empreendedores, a se desenvolverem, ou até a se capacitarem, a se posicionarem, a se prepararem para um novo mercado que vai acontecer, né? Um mercado em que há uma economia
em que a moeda, talvez, não a moeda, mas uma economia dominada pela inteligência artificial. A grande verdade é essa. E também nas áreas do digital, também a gente tem disponibilidade, né? Precisa de suporte e apoio no digital. A gente está disponível aí para estar contribuindo. Fantástico. Epá, obrigadíssimo. Isto acho que é uma oferta espetacular, não é? Eu vou repetir outra vez, contacto@edermachado.com, já sabem. Vamos Isso. Só um detalhe, só um detalhe. O contato é sem o C, que no Portugal... Isso. Contato. No português de Portugal tem um C, né? Contato. Nem sempre. Já está brasileiro. Agora com a nova... A gente agora está mais parecido aos brasileiros a escrever. É o novo acordo ortográfico, já não é tão novo assim, mas ainda há quem escreva à moda antiga. Mas pronto, contacto sem o C, antes do último T, @edermachado.com. Acho que fica aqui... Terminamos aqui em grande com uma oferta destas, a qual eu vou aproveitar, digo já, porque tenho aqui várias ideias e vamos falar um bocadinho. Vou aproveitar essa consultoria e o Sérgio já conhece bem, mas pronto, olha, os nossos ouvintes, os nossos clientes que seguem, sei que vão aproveitar certamente também. Quem virá, fizemos um dia uma tutoria todos cá, como se diz, transatlântica, onde nós começamos a trocar experiências e negócios, que é uma forma completamente louca, que é algo de inovador, porque muitas vezes o ser humano cria essa parte que ainda espero que a inteligência artificial não tome conta. E acho que, obrigado por estarmos todos juntos este momento de partilhar, grande transformação da sociedade, grande transformação da evolução social, misturas de culturas, acho que é muito importante, mistura de perspectivas e negócios a crescer todos juntos. Obrigado, Éder. Obrigado mais uma vez. Obrigado, José e Sérgio, pela oportunidade. Obrigado. E assim chegamos ao final de mais um episódio do podcast Simplificar Negócios. Lembra-te que estamos aqui para te ajudar nesta jornada. Se gostaste do que ouviste, partilha este episódio. Eu sou Sérgio Silvério. E eu sou José Madeira. Vamos continuar a simplificar os desafios do mundo dos negócios, um passo de cada vez. Obrigado por nos acompanhar e não percam